Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje do país Cabo Verde e também do goleiro da seleção de Cabo Verde, Vozinha, né? Acabou agora há pouco aí, 2-2 com o Uruguai. É uma história de superação que vem aí do meio do Atlântico. Quando a gente fala em Copa do Mundo, normalmente a gente pensa logo em países gigantes, né, do futebol, como Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, por aí vai. Mas o futebol tem uma característica muito bonita. Ele permite que países pequenos também sonhem grande. Não é verdade? É o caso que está acontecendo com o Cabo Verde. Um desses exemplos aí. Um país africano formado por 10 ilhas vulcânicas espalhadas no Oceano Atlântico. Cabo Verde fica a cerca de 600 quilômetros da costa da África Ocidental. A sua população, olha só, a população do país, é de aproximadamente 600 mil habitantes. Para se ter uma ideia, é menos gente do que mora em muitas cidades brasileiras. Mesmo assim, o país vem chamando a atenção do mundo no esporte, especialmente no futebol. As ilhas de Cabo Verde foram descobertas pelos portugueses, foi ali no século XV, exatamente. E por muitos anos serviram como um ponto estratégico, né, para navegação, para entre Europa, África e também na América. O país conquistou sua independência, veja só, de Portugal em 1975, muito recente, 1975. Desde então, construiu uma das democracias mais estáveis do continente africano. O idioma oficial é o português. Muita gente estranha, estão falando a língua do Brasil, minha esposa mesmo falou outro dia ali, né? Falam português. Mas no dia a dia, a maioria das pessoas fala o crioulo, isso mesmo, crioulo cabo-verdiano. Quem visita Cabo Verde costuma se encantar, né, por suas praias de areia clara, águas cristalinas e paisagens vulcânicas impressionantes. O turismo é uma das principais atividades econômicas do país e a música também tem papel importante na cultura cabo-verdiana. Exatamente. O nome mais famoso da música do país foi a cantora e compositora Cesária Évora, isso mesmo, Cesária Évora, conhecida mundialmente como a diva dos pés descalços. A diva dos pés descalços. E olha só, a sua voz levou Cabo Verde para os 4 cantos do planeta. Mas hoje vamos falar de um outro personagem que ajudou a divulgar o nome do país. É o goleiro Vozinha, né? Você já tá seguindo o Vozinha? Eu tô seguindo o Vozinha, rapaz. Tá aqui, tem mais de 15 milhões de pessoas seguindo o Vozinha. Eu olhei agora há pouco ali, tava em 15 milhões e 100 mil. O nome dele é Josimar Dias, isso mesmo. Mas ficou conhecido no futebol simplesmente como Vozinha. Ele tem acho que 40 anos, né? Nasceu em Cabo Verde e se tornou um dos maiores símbolos aí da seleção nacional. A sua trajetória é marcada por perseverança, né? Por determinação, e durante muitos anos ele atuou em clubes de menor expressão sem o glamour, né? Dos grandes centros aí do futebol mundial principalmente. E mesmo assim nunca desistiu. Que importante, que perseverança, né? Treinava, trabalhava e seguia acreditando que poderia representar seu país em competições importantes. A oportunidade veio, tá aí. Veio e Vozinha se transformou em um dos líderes da seleção cabo-verdiana. Com reflexos rápidos, personalidade forte e muita experiência, tornou-se referência para os jogadores mais jovens. Isso é importante, né? Ser uma referência para aqueles que estão começando, que estão chegando, que são mais jovens. Isso é muito importante. Mas a sua história ganhou uma repercussão internacional por causa de um episódio curioso. Na Copa Africana de Nações
de 2022, o goleiro testou positivo para a Covid-19, né, pouco antes de uma partida decisiva. Isso foi em 2022. E era uma partida decisiva onde ele, infelizmente, testou positivo para a Covid-19 naquela época. Inicialmente, ele ficou impedido de atuar. Porém, depois de muita discussão e análise dos protocolos, acabou liberado para jogar e fez uma atuação memorável. Olha só, hein? Defendeu diversas bolas difíceis e ajudou o Cabo Verde a enfrentar um adversário muito mais tradicional. Foi um daqueles momentos em que o futebol mostra que coragem e determinação podem equilibrar diferenças importantes e enormes, né? Hoje Vozinha é visto em Cabo Verde como um exemplo de dedicação. Não é para menos, né? Ele sempre está demonstrando isso também nas suas entrevistas, eu reparei isso, né? Aquela postura dele firme, humilde, né? É importante. É um atleta que representou muito mais do que apenas a posição de goleiro. Ele representou a capacidade de um país pequeno competir de igual para igual com nações muito maiores, né? Haja vista agora, quando estou falando com vocês aí, acabou 2-2 contra o Uruguai. Poderia ter vencido, viu? E isso nos leva aí uma curiosidade interessante. Apesar de sua população reduzida, Cabo Verde tem produzido diversos jogadores que atuam em ligas europeias. Exatamente. Muitos desses descendentes de cabo-verdianos nasceram em Portugal, Holanda, França e outros países pelo mundo. Essa ligação histórica ajudou a fortalecer o futebol cabo-verdiano. A seleção nacional é conhecida como Tubarões Azuis. É bonita a camisa, né? Eu até andando procurando aí a camisa para eu comprar, se eu achar eu vou comprar. Essa azul é muito bonita. Tubarões Azuis são conhecidos. Um apelido que combina perfeitamente com um país cercado pelo oceano. Durante décadas, né, a equipe era considerada apenas uma participante das eliminatórias africanas, mas nos últimos anos passou a ser respeitada pelos adversários. E como, volta a lembrar, agora em pouco aí poderia ter vencido o poderoso Uruguai. Foi por pouco, viu? Chegou a conquistar resultados importantes contra as seleções tradicionais do continente e mostrou que o tamanho de um país nem sempre determina o tamanho dos seus sonhos. Isso é bonito. O tamanho de um país nunca determina o tamanho dos seus sonhos. Quando vemos um goleiro como Vozinha defendendo a camisa de Cabo Verde, estamos vendo mais do que um atleta. Estamos vendo a história de um povo, de ilhas espalhadas pelo Atlântico, de pessoas que aprenderam a superar distâncias e de uma nação aí pequena no mapa. É verdade, pequena, 600 mil habitantes, né? A gente falou aqui no início aqui, é uma nação pequena no mapa, mas enorme na vontade de crescer. E talvez essa seja a maior lição. Às vezes, os lugares mais surpreendentes do mundo não são os maiores, né? Tem tanta coisa que a gente vê aí no interior, que vem em pequenos lugares, né? Então, essa superação, essa beleza, são surpreendentes. São aqueles que transformam limitações em força e sonhos em realidade. Cabo Verde é um desses lugares. E Vozinha é um dos rostos dessa bela história. Uma história que prova que a grandeza não se mede em quilômetros quadrados. Nunca. Ela se mede em coragem. E nisso, Cabo Verde tem muito a nos ensinar. A ensinar ao mundo todo, né? Parabéns, Cabo Verde. Parabéns, Vozinha. É realmente um marco aí na Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado aí pela sua atenção. Você que ainda não é inscrito, chegou até aqui, se inscreva no canal, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Grande abraço e até de repente.